Epístola de João, capítulo 5, verso de número 4. Não é no Evangelho de João, é na Epístola de João. Primeira Epístola de João, vem depois de Hebreus, depois de Tiago, depois da primeira e segunda carta de Pedro. Você chega em 1 João capítulo 5, verso de número 4. Vamos lá, meus irmãos. Nós vamos ler juntos. Daí hoje vai botar lá na tela, bota lá para nós. Isso. Nós vamos ler todos juntos, no 3. Nós vamos ler todos juntos. Nessa tradução que está no telão. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Sede por bondade, meus irmãos, vencendo o mundo pela fé. Se nós olharmos para a primeira epístola de João, e não só a primeira, as outras duas também carregam o seu nome, e nós fazermos uma ligação com o Evangelho de João, nós vamos perceber a ligação íntima e profunda com os escritos das epístolas de João, com o Evangelho que ele mesmo foi o escritor ou o autor. E o Evangelho de João, ele foi escrito segundo capítulo 20, verso 31, para que creiais ser Jesus Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. E se nós percebermos, a primeira epístola de João foi escrita, conforme o capítulo 5, versículo 13, a fim de saberdes que tendes a vida eterna em vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então se percebe a íntima ligação que tem entre a epístola de João e o seu Evangelho. A epístola de João não chega a ser uma carta como os registros de Hebreus, de Tiago e também de Pedro. E o que nós percebemos é a paixão do pastor João ao escrever essa epístola para os seus leitores. João é o último apóstolo vivo, como também o último escritor a escrever os últimos livros do Novo Testamento. As 3 epístolas que carregam o seu nome. E o livro de Apocalipse, que também por revelação divina ele recebeu e escreveu. E nesta epístola de João nós encontramos doutrinas fundamentais para a fé cristã, tratando a respeito de pecado e confissão, como também tratando a respeito da expiação e purificação, e chegando nos últimos capítulos à vida de santidade cristã. Na avaliação de algumas mentes profundamente espirituais em relação à epístola de João, eles percebem e vê que essa epístola ocupa um lugar elevado na inspiração das Sagradas Escrituras. O pastor John Wesley disse que é a parte mais profunda das Escrituras Sagradas. Há um teólogo chamado Robert Lau, que ele percebeu, de fato, nessa epístola, 3 testes para a vida. O primeiro teste é o teste teológico, se realmente percebemos ser Jesus o Filho de Deus. O segundo teste que ele percebe é o teste moral, se realmente vivemos uma vida justa. E o terceiro teste é o teste social, se realmente amamos uns aos outros. E essa epístola, ela ainda vai trabalhar a verdade na vida dos crentes sobre aquilo que Jesus, na sua oração sacerdotal, pediu ao Pai, pediu a Deus, lá em João capítulo 17, verso 15: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal.
Na Epístola de João nós também encontramos alguns contrastes: trevas e luz, vida e morte, santo e pecador, amor e ódio, Cristo e anticristo. E a partir do capítulo 4, verso 13, ele vai abordar mais os conceitos da fé ligado na pessoa de Cristo. E a partir do capítulo 5 ele vai abordar sobre a fé que vence o mundo, texto ao qual nós fizemos menção, capítulo 5, verso de número 4. E o verso 4 que nós aqui abordamos, ele vai trabalhar pelo menos 3 vias de aplicações para a nossa alma, para nós compreender este verso de número 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o que nós precisamos aprender ou destacar nesse verso 4? Primeiro, quem são os nascidos de Deus, qual João está se referindo? Segundo, o que os nascidos de Deus vencem? E terceiro, com o que os nascidos de Deus vencem? Destacando a primeira parte do verso: quem são de fato os nascidos de Deus? No Evangelho de João, no capítulo de número 1, verso 12 e 13, João escreve e deixa registrado um texto que conforta a nossa alma, que acalenta o nosso coração, porque teve gente que não recebeu. Jesus veio para aqueles que eram os seus, e os seus não receberam. Esses seus que João faz referência é o povo judeu, é o povo escolhido, é o povo que tinha sido separado por Deus na promessa feita a Abraão. Mas quando Jesus aparece, quando Jesus vem como Messias, estes não o receberam. Só que daí João deixa registrado sobre esses nascidos de novo que receberam. E ele escreve: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, de forma hereditária, também não nasceram da vontade da carne, do esforço humano, também não nasceram na vontade do varão, do poder humano. Então nasceram de quem? Mas nasceram de Deus. João está falando que esses nascidos de Deus são os que receberam o Filho, o qual os tornou nascidos de Deus em filhos de Deus. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, lá no capítulo 3 do seu Evangelho, ele trata a respeito de uma doutrina fundamental para a fé cristã, que é a doutrina da regeneração, ou a doutrina do novo nascimento. E a gente percebe que só se torna filho de Deus, observando o capítulo 3, quem de fato nasceu de novo. João, quando está escrevendo, porque ele foi uma testemunha ocular dos feitos de Jesus, se percebe que na narrativa entre Jesus e Nicodemos estava levando para o lado literal aquilo que Jesus estava falando. Se eu tiver que nascer de novo, então eu tenho que voltar para o ventre materno. E Jesus não estava falando de algo físico, nem externo, mas Jesus estava falando de algo espiritual. E esse algo espiritual, a qual Jesus está destacando no capítulo 3, envolve duas coisas: água e Espírito. Jesus destaca a ação purificadora do Espírito Santo na vida daquele que nasce de novo. Enquanto a água é símbolo de purificação, enquanto a água é símbolo de arrependimento e limpeza do pecado, o Espírito Santo é o agente deste novo nascimento. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e é aquele que faz com que o homem entenda o plano da salvação, o novo nascimento. E a tradição judaica
era muito ligada aos aspectos exteriores, via esta afirmação de Jesus como algo infundado, porque para eles os aspectos espirituais eram levados na parte exterior. Não tem aquela parte do fariseu e do publicano? Quando o fariseu defrontou o publicano e disse: eu não sou como este, mas eu faço isso, faço aquilo outro. E quando o publicano solicitou a Deus ou a Cristo a sua misericórdia, porque de fato ele era um pecador. Jesus não está falando de algo externo, como a tradição judaica se preocupava, mas Jesus está falando sobre uma obra interior, não ligada à religião e nem à tradição, mas ligada primeiro à purificação e segundo, ligado a uma vida recebida por meio do Espírito Santo. E se nós repararmos nas páginas do Antigo Testamento, nós vamos perceber uma promessa lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 36, versos 25 e 27, de algo que desceria sobre o coração do homem, que arrancaria o coração de pedra e colocaria um coração sensível para receber o Espírito Santo. Olha o que o Senhor disse à nação de Israel no cativeiro: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis dos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Repare que na narrativa entre Jesus e Nicodemos sobre a alma, ou sobre a obra do novo nascimento ser algo na alma, no interior do coração do homem, Jesus disse: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus está dizendo? Como o vento não pode ser controlado ou compreendido pelos seres humanos, mas os seus efeitos são testemunhados, assim também acontece com o Espírito. Ele não pode ser controlado, também não pode ser compreendido, mas a sua obra é aparente. Um dia você sentiu o vento do Espírito tocar. Você não soube de onde ele estava vindo e nem para onde ele estava indo. Você sentiu que ele tocou e fez com que você nascesse de novo. Extraordinário que isso não é obra sua, não é hereditário, não é da carne, do teu esforço, e não é também de varão, do poder humano. É obra do Espírito, é obra da graça, é obra exclusiva de Jesus. E como é que eu sei que eu nasci de novo? Muito simples. Romanos capítulo 8, verso de número 16 traz a testificação. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito, me dá convicção, me dá certeza que eu sou filho de Deus. Quem não tem o Espírito jamais vai ter essa convicção. Quem não tem o Espírito, irmã Raquel, jamais vai ter esta certeza. Agora, quem tem o Espírito sente na alma, sente no seu espírito, no elo de ligação entre o homem e Deus, que eu sou filho de Deus, que eu fui alcançado pela sua graça e que ele me aceitou como seu filho, e o seu Espírito testifica com o meu espírito que eu nasci de novo, que eu sou filho de Deus.
que eu não sou mais escravo do medo, que eu não sou mais escravo de Satanás, que eu não sou mais escravo do pecado, que eu não sou mais escravo de um sistema dominado pelo inferno, mas que eu sou filho de Deus e libertado pelo poder da sua palavra. Eu sou filho de Deus. Então, os que são nascidos de Deus são os que creem em Jesus como filho de Deus e que tem o Espírito Santo em seu interior, habitando. Repare que no capítulo 5, verso de número 1, João começa dizendo: todo aquele que crê em Jesus ou afirma que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Aí está uma regra de conduta: se crê que Jesus é o Filho de Deus, este é nascido de Deus. Mas não é algo muito simples. Este crer no Filho de Deus é uma ação pura do Espírito Santo em nós, quando de fato nascemos de novo. Porque nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas criadas por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que um dia reconheceram Cristo como Senhor e Salvador da sua alma e nasceram de novo para viver os propósitos eternos de Deus da sua alma. Filhos de Deus são aqueles que dizem: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Filhos de Deus são aqueles que obedecem a palavra de Deus, e só obedece a palavra de Deus quem de fato é nascido de novo. Filhos de Deus são aqueles que não amam mais o mundo, porque de fato quem ama o mundo ou seu sistema, este é dominado pelo mundo e não é filho de Deus, mas é inimigo de Deus. 1 Pedro deixa isso muito claro. Agora, a referência em dizer que só vence o mundo aquele que é nascido de Deus, dá destaque a mencionar que não é qualquer um que vence o mundo. Não se vence o mundo sem o objeto da fé ligado em Cristo, ligado a Jesus. E só tem fé para vencer o mundo quem de fato nasceu de novo, quem de fato é nascido de Deus. E é por isso que nós precisamos elencar o que de fato esse cristão vence, que é o mundo, e com o que ele vence, que é a fé. Destacando a segunda verdade: o que esse cristão vence? O mundo. Mas que tipo de mundo que João está se referindo? Qual é o tipo de mundo que João está mencionando? Sendo que a palavra grega para mundo é cosmos, e tem diferentes sentidos nos próprios escritos de João. O primeiro mundo que João faz menção é o mundo como criação de Deus, como obra de Deus. João capítulo 1, verso 10, está escrito que o mundo foi feito por Ele. E João está se referindo à criação do universo, a criação dos planetas, com as galáxias, e aí vai. Então a referência de João 5 e 4 não é a este mundo que Deus criou, não se refere a este mundo criado por Deus, o mundo, universo. O segundo mundo que João também descreve, o mundo como humanidade. No Evangelho de João capítulo 3, verso 16, nós temos o texto áureo da Bíblia Sagrada. E qual é esse texto áureo que todos nós conhecemos ou deveríamos conhecer? Porque Deus amou o mundo de tal maneira inexplicável, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida
eterna. Então o mundo a qual João está se referindo em João 3:16 é o desejo de Deus de salvar a humanidade por meio do seu Filho. Então o mundo aqui é mundo pessoas. E também, se nós olharmos para João, primeira epístola de João 5:4, também não é sobre este mundo que João está se referindo. João também fala sobre o mundo no domínio do diabo, no domínio do maligno. 1 João capítulo 5, verso 19, está escrito que o mundo inteiro jaz do maligno. E que tipo de mundo que João está se referindo aqui? O maligno tem acesso. É um mundo sistema, a qual ele domina, a qual ele é príncipe, a qual ele impera. E aqueles nascidos de Deus vencem este mundo que tem um domínio, que tem um império, que tem a marca do diabo. Outro tipo de mundo que João se refere, e este é o mundo de primeira epístola de João 5:4, é o mundo sistema. Que sistema? O sistema pecaminoso, os desejos incontroláveis do homem de pecar. Na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15, verso 16, João dá esse destaque a esse sistema: não ameis o mundo, mundo pecado, mundo sistema, mundo corrompido, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem como um cristão ser dúbio na sua fé. Ou ele é totalmente de Cristo, ou não é. Ou ele vive para Cristo, ou não vive. A amostra grátis para Jesus não serve. Jesus quer algo verdadeiro. Jesus quer algo eterno. Jesus quer algo duradouro, que não tem fim. Então não há nenhum pacto com o mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência aqui é pecado, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede de Deus, não procede do Pai, mas procede da onde? Do mundo. Se nós olharmos para esses três aspectos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, Jesus lá no monte da tentação, ou no deserto da tentação, foi tentado nessas três áreas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. E como é que Jesus venceu o mundo? Como é que Jesus venceu Satanás? Como é que Jesus venceu o sistema pecaminoso do mundo? Ele venceu por meio da sua palavra. Ele venceu por meio do Evangelho. O mundo se refere aos desejos pecaminosos: orgulho, materialismo, rebelião contra Deus, tudo aquilo que é contrário ao reino de Deus. E é exatamente isso que nós vencemos. Exatamente sobre isso que nós somos vitoriosos, contra esse sistema do mundo e contra quem o domina, que é Satanás. Eu venço o mundo e venço o diabo. Eu venço o sistema do mundo, eu venço o pecado, eu venço os desejos do mundo e venço também quem o domina, que é Satanás. Efésios capítulo 6 fala a respeito da armadura de Deus, mas Paulo inicia dizendo: no demais, 6:10, no demais, meus irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Depois deste verso que Paulo vai falar sobre a nossa luta contra o diabo, contra os principados, contra as potestades, não é contra a carne que nós lutamos, mas é contra um sistema e é contra quem o domina. Depois disso ele vai falar sobre a armadura. Nós vencemos o mundo armados contra o sistema do mundo. Enquanto o mundo nesta data está comemorando a festa da carne, a igreja está cultuando ao Senhor.
enquanto o mundo está se acabando nos desejos intensos do pecado, e o índice de homicídio, e o índice de divórcio, e o índice de gravidez aumenta nesta data, e o índice de doenças sexualmente transmissíveis aumenta nesta data, nesta festa do diabo, nesta festa da carne, porque para nós só tem uma cultura, que é a cultura da eternidade, que é a cultura do céu, que é a cultura da graça. Por isso que eu não amo o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Pode ser cultura para o mundo, mas para mim é pecado, para mim é festa da carne, para mim é festa do diabo, porque para mim só tem uma cultura, a cultura da graça, a cultura da santidade, a cultura da fé, a cultura do amor. Quantos creem nesta palavra? Quantos creem nesta palavra? Exatamente isso que nós ensinamos. E o interessante que João, ele continua escrevendo lá em 2:15 e 16, ele escreve o 17. E ele diz que o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Este mundo vai findar, este mundo vai passar. Este mundo está caminhando a passos largos para o inferno. Este mundo está caminhando a passos largos para o lago de fogo e para uma eternidade sem oportunidade da graça, sem oportunidade de salvação. Mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Se tem uma coisa que não passa, é a palavra. Se tem uma coisa que não passa, é o evangelho. Se tem uma coisa que não passa, a escritura. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Seca-se a erva e murcha-se as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. E quem é da palavra tem eternidade na alma. Existe uma diferença entre existência eterna e vida eterna. Quem está no mundo tem uma existência eterna. E esta existência eterna, enquanto não houver vida eterna, vai ser uma existência eterna sem Deus. Vida eterna tem aqueles que um dia tiveram encontro com Cristo. Vida eterna são aqueles que um dia se renderam a Cristo. Vida eterna são aqueles que um dia saíram deste mundo, sistema pecaminoso. Vida eterna são aqueles que um dia foram alcançados pela graça de Deus. Vida eterna são aqueles que um dia tiveram liberdade por meio do Espírito. Vida eterna são aqueles que foram alcançados pela misericórdia e pelo amor de Deus. Vida eterna são aqueles que tiveram seu nome apagado das margens do diabo e das oferendas de Satanás. Vida eterna são aqueles que tiveram os seus nomes apagados dos centros de macumba e tiveram seu nome escrito no livro da vida. Por isso que pode botar meu nome na boca de sapo, na boca de jumento, na boca de quem for, não pega. Pode botar. Pode fazer trabalho na encruzilhada, pode fazer trabalho na rua. Por quê? Porque eu nasci de novo. Eu estou guardado por Deus. Tu estás guardado por Deus. Pode fazer o que quiser, pode aprontar contra você, pode se levantar contra você, pode botar teu nome lá na oferenda tal, pode colocar teu nome lá para destruir tua casa, destruir tua família, mas tu está cercado na direita, na esquerda, em cima, embaixo, do lado, atrás, aonde for a presença de Deus está te acompanhando, porque a partir do momento que você nasceu de novo, nasceu dentro de você a presença de Jesus, nasceu dentro de você a morada do Espírito Santo, e por onde você vai o Espírito Santo vai te acompanhando. Então nada pega você, nenhuma ferramenta, pega isso que eu estou te falando agora, nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar, porque
tu nasceu de novo. Esse sistema vai ter fim, mas aquele que é nascido de Deus vai permanecer eternamente ligado em Cristo. Recapitulando, quem de fato são os nascidos de Deus? Aqueles que creem em Cristo. O que vence o mundo, e com o que vence a fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 destaca o que é a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é a base e a sustentação da esperança do cristão nas promessas de Deus. No escrito de Paulo em Efésios 2:8, Paulo disse: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Esta fé que João está descrevendo não é uma fé comum. Não é a fé natural a qual todos têm. Se tu perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer que crê em Deus. Eu creio em Deus. Mas não é uma fé que crê no Jesus Cristo que salva. É uma fé natural. É uma fé comum. João está descrevendo sobre uma fé salvadora. Eu não venço o mundo com uma fé natural, mas venço o mundo com a fé aplicada numa pessoa. O objeto da minha fé está ligado exclusivamente a uma pessoa. Não está ligado a uma instituição, não está ligado a um sistema, não está ligado a pessoas, mas está ligado a uma pessoa. E qual é a pessoa a qual a minha fé está ligada? Cristo. A minha fé tem um fundamento, tem base, tem estrutura. E Cristo é a base e a estrutura desta fé. Se você observar, uma casa quando não tem fundamento, as rachaduras vão aparecer. Uma casa que não tem fundamento, um sério perigo de a casa desmoronar, de a casa cair. Quando você edifica uma casa em um lugar firme, seguro, esta casa não cai. Você já percebeu que o Japão é um país assolado pelos terremotos? E a engenharia a cada ano vem crescendo, vem se modernizando. E os terremotos que acontecem lá balançam os prédios, mas não se observa uma rachadura. Por causa da base, da estrutura, da modernização da estrutura. Daí se você olhar para Jesus, quando ele fala sobre fé e casa edificada, ele dá duas comparações. Primeiro, quem edifica a sua casa sobre areia, sobre qualquer cenário, sobre qualquer fundamento, sobre qualquer estrutura, quando as tempestades vier, esta casa não vai suportar, esta casa vai cair, esta casa não vai aguentar, esta casa vai ruir. Em contrapartida, Jesus fala sobre uma casa, uma fé edificada na rocha. Quem é a rocha? Cristo. Os mesmos ventos que vêm sobre a casa edificada na areia, também vêm sobre a casa edificada na rocha. E o texto diz que essa casa inclusive balança. Mas esta casa que está edificada na rocha, ela não cai. Por quê? Porque tem fé. Porque tem estrutura. E quando fala sobre balançar, são as tempestades da vida. São as coisas muitas vezes que vêm abalar a nossa fé. São as coisas muitas vezes que vêm contra nós com ímpeto e com força. Só que a nossa fé está firmada, está fincada e é para baixo. Não é vista, porque você não observa o fundamento, você não vê a estrutura, você não vê a ferragem que está por baixo, você
Você vê o monumento, a imponência da construção, mas o que sustenta isso está embaixo. O que sustenta esta casa está embaixo. O que sustenta a minha fé está embaixo. É Cristo. O que sustenta a minha fé é Cristo. O que sustenta a estrutura da minha fé é Cristo. E esta fé é uma fé perseverante, ligada à fidelidade a Cristo. Tanto é que a resposta de João, no capítulo 5, verso de número 5, vem logo a seguir ao verso 4. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Como é que eu venço o pecado? Fé. Como é que eu venço os meus desejos? Fé. Como é que eu venço as tentações? Fé. Mas não é fé por fé, é uma fé ligada naquilo que é certo. Não é uma fé comum, mas é uma fé ligada numa pessoa, é uma fé ligada numa estrutura certa, é uma fé ligada naquilo que é correto. Se a minha fé estiver ligada em Cristo, eu venço o mundo. Se a minha fé estiver ligada em Cristo, eu venço o mundo. E o interessante é que a pergunta aqui é retórica, né? Porque tem um ponto de interrogação no verso 5. Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E a pergunta aqui feita não é para receber resposta. João não está esperando uma resposta para essa pergunta, ele já tem a resposta. A pergunta que ele faz aqui é para afirmar algo com veemência, com força, com muito poder. Ele usa a pergunta para reforçar aquilo que estava dizendo no versículo anterior. Aquele que vence ao mundo, aquele que é nascido de Deus e vence esse sistema, e vence esse sistema crendo, e vence esse sistema tendo fé. Então quem é que vence este mundo? João está afirmando, somente vence o mundo quem crê que Jesus é o Filho de Deus. E quem é também que se levanta depois que cai? Quem também crê. Quem é que se levanta para voltar para a casa do Pai? Quem diz, vou voltar para a casa do Pai, porque na casa do Pai tem pão, tem palavra. Na casa do Pai tem sandálias para vestir, eu não vou ser tratado como mendigo. Na casa do Pai não tem miséria, na casa do Pai tem fartura de pão. Tem que ter fé para voltar. Tem que ter fé para se arrepender. Tem que ter fé para se levantar. Tem que ter fé para se posicionar. Se caiu, levante. Se cedeu, levante. Mas vamos falar, deixa eu falar. O importante é eu me levantar e continuar com a minha fé firmada em Jesus do que longe dele. Feio é não voltar. Feio é não se arrepender. Feio é continuar no mundo. Feio é pensar no que os outros vão dizer. Que se exploda o que os outros vão dizer. Eu quero saber o que Jesus vai falar sobre mim. Se exploda o julgamento dos outros. Eu quero saber o que Jesus tem para mim. A minha fé não está ligada nessa pessoa. Minha fé não está ligada num fofoqueiro, num maldizente, em alguém amargurado de vida que só quer ver a derrota dos outros, em alguém que não se contenta com o levantar de alguém, mas alguém, se for possível, até pisa em quem caiu. Mas se exploda. Eu vou me levantar, vou voltar para a casa do Pai, nem que o meu pai me receba como um simples jornaleiro, como um simples empregado, mas eu volto. Eu me posiciono. Ou senão que nem Pedro, né? Está aí, ó, negou a Jesus e quer vir pregar para nós. Prego mesmo. Porque quem foi atrás de mim foi Cristo, e quem me chamou foi Ele.
E eu não estou aqui por causa de vocês, eu estou aqui por causa dele. E eu prego para vocês ouvir se arrepender como eu me arrependi. Ou que nem Paulo, que era um judeu e um fariseu por excelência. Que se achava que inclusive era crente. Porque o que ele fazia em nome de Deus, mas fazia de forma errada. Até que teve um encontro com Jesus. E daí Jesus vai ao encontro de Ananias. Tem um camarada aí que se converteu. Eu preciso que tu vá lá. Eu vou. Quem é? É Paulo. É Saulo. Não vou. Não vou. O senhor não conhece ele? O senhor não sabe quem ele é? Provavelmente ele veio até Damasco para me matar. Eu sou um dos que vão ser mortos por ele. Como é que assim? Como é que o senhor está falando que eu tenho que ir até a casa de Judas, lá na rua direita, para botar minha mão sobre ele? Vai lá. Por quê? Porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu não quero saber a tua opinião. Eu não quero saber o que tu pensa. Eu não quero saber o que tu acha. Eu mudei a vida dele. E ele para mim é um vaso. E daí Ananias foi, botou a mão sobre Paulo. Paulo voltou a enxergar e foi cheio do Espírito Santo. Até para se posicionar, para se levantar, para voltar, para continuar andando, tem que ter fé. Na passagem do bom samaritano, e ali Jesus está falando, fazendo uma referência ao amor. 2 camaradas que eram para socorrer o camarada que estava caído, quase morto. Passaram de largo, viram, eu acho que está morto. Se eu tocar, vou me tornar cerimonialmente impuro. Então a tradição tem mais importância do que pessoas. A religiosidade vale mais do que pessoas, então não vou tocar. Daí Jesus vai falar sobre um samaritano. E Jesus está falando com judeus. Jesus já coloca um samaritano na história, já causando uma intriga. E daí o samaritano faz por um judeu o que os judeus não fizeram. Porque o que está caído, quase morto, é um judeu. Mas o que o samaritano faz? Não, eu vou passar de largo. Mas o samaritano é diferente. O que eu tenho? Tenho óleo e tenho vinho. Para quê? Para passar nas feridas. Por quê? Porque ele vai se levantar. E onde é que ele vai se recuperar? Na estalagem. O que tu tens? Eu tenho dinheiro. E vou pagar. A garantia é minha. O sustento é meu. Mas caído ele não vai ficar. Eu sou nascido de Deus. E venço o mundo. E venço o mundo por meio da fé. Se coloque de pé por bondade. Não perca a tua fé. Não perca o teu elo de ligação com Deus. Vença o mundo, vença esse sistema e vença com a fé ligada em Deus. Interessante que o Cleito falou sobre a mulher cananeia. Primeiro, ela não fazia parte da promessa, porque não era povo de Deus. Mas ela foi até o encontro de Jesus. E Jesus estava rodeado por judeus. Rodeado por aqueles que eram seus. E esses que eram seus não receberam. Mas essa mulher vai até o encontro de Jesus porque ela tem uma filha em casa. E por um filho a gente faz muita coisa. Inclusive dar vida se for necessário. E daí esta mulher importuna Jesus. Jesus me atenda. Jesus me atenda. Jesus me atenda. Daí Jesus dá uma fala um pouco dura, e a gente pode pensar, mas Jesus sabia o que estava fazendo. Porque Jesus sabia que ela ia ter fé. E Jesus estava fazendo isso para testar inclusive aqueles que estavam ao redor dele. E daí Jesus disse: olha, mulher, não é lícito eu tirar o pão da mesa e dar aos cachorrinhos. Esta mulher deu uma palavra que desmontou. Ela disse: Jesus,
até o pouquinho que cai da mesa, as migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos se alimentam. Daí Jesus olha para aquela mulher, olha, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Entre os que estão aqui até agora eu não vi esse tipo de fé. A tua fé se sobressaiu. Vai para casa. Por quê? Porque já chegou o milagre lá na tua casa. Quando ela chegou em casa, a fé fez efeito. A fé ligada na pessoa certa fez o quê? A menina estava lúcida, sentada em plena consciência, e o que a atormentava nunca mais a atormentou. Fé. Não perca a tua fé em Cristo. Não perca a tua fé na obra de Cristo. Não perca a tua fé ligada em Cristo. O que vai fazer com que você vença o mundo é a tua fé em Cristo. Não é na tua força, nem na tua disposição, nem no teu esforço. É na fé. E é em Cristo que você vai vencer. Eu quero orar por você nessa noite. Alguém em nosso meio, talvez tenha, que deseja entregar a sua vida a Jesus e andar nesta fé para vencer o mundo. Temos alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus nesta noite? Rapaz, vem cá, vem cá. Aleluia. Amém. Aleluia. 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 Que coisa gloriosa. Deus está colocando fé no coração deles. Fé. Fé em Cristo. Fé na pessoa certa, na pessoa de Cristo. Fé para andar, fé para caminhar, fé para entender os propósitos e os planos de Deus, fé para entender o amor imensurável que o Senhor Jesus tem por eles. Que coisa gloriosa. Quantos pode glorificar ao Senhor Jesus? Aleluia, aleluia. Fé para salvação, fé para crer na salvação de alguém. Eu creio que enquanto esses irmãos estavam ali, tinha alguém por trás dizendo: Jesus salva, Jesus toca, Jesus faz a obra na vida do meu marido, salva ele para que ele possa caminhar na fé em ti junto comigo. E está aqui o Deus que salva, está aqui o Deus que opera, está aqui o Deus que trabalha, está aqui o Deus que tira as algemas do pecado e coloca-os no reino do seu amor e os chama de filho amado. Pai, nós oramos, coisa gloriosa. Que coisa maravilhosa é o que tu faz. Eu sou grato a ti, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão aqui, que reconheceram que tu és o único Deus e que só há salvação em ti, que vieram à frente, que levantaram as suas mãos e disseram na sua alma: eu quero servir a Cristo e vencer o mundo por meio da fé em Cristo. Alicerce os teus filhos, os fortaleça nesta carreira que lhes está proposta, que é a carreira da fé, do cristianismo vivo, autêntico e poderoso, e que eles possam andar contigo e caminhar contigo e nunca mais sair das rédeas da tua presença, e nunca mais sair das tuas mãos de amparo e amor, e caminhar contigo dia após
após dia, até o Senhor nos arrebatar para a eternidade, e um dia nós encontrarmos com o Senhor e dizer nos altos céus: valeu a pena servir ao Senhor e doar a minha vida em prol de Cristo. Eu te agradeço, Pai, e te louvo, em nome de Jesus. Amém e amém.